Santos deu gosto de ver. E entre altos e baixos nesse Campeonato Paulista, ele termina a sua participação com a imagem de que fez algo de diferente, que dá gosto do torcedor ir no estádio para acompanhar a equipe. E dá muita esperança de que possa fazer um grande Campeonato Brasileiro. Tem um jogo decisivo já na quinta-feira, mas que pode brigar pelo título, que falta muito pouco para que ele consiga montar um time, pelo menos, aí com capacidade de brigar efetivamente por título, né? Que seria esse cara fazedor de gols, esse jogador para facilitar o trabalho de colocar a bola na rede. Mas o Santos, ele deu um show tático, técnico, jogou, coletivamente foi muito bem, fez talvez o melhor jogo dele desde há muito tempo. Fez uma partida extraordinária e fez muitos jogos bons no Campeonato Paulista. É verdade que fez alguns jogos ruins, quer dizer, é um caminho que está sendo percorrido, mas pelo que conseguiu apresentar em poucos meses no começo da temporada, eu acho que mantendo essa equipe, não perdendo os jogadores quando tiver janela por aí, que é sempre um drama para o futebol brasileiro, e trazendo peças pontuais para resolver aquele problema específico que o time possa apresentar, que o São Paulo quer realmente, o Santos realmente pode fazer muita coisa no futuro. No jogo de ontem, ele teve domínio, ele finalizou bastante, criou jogadas de gol, só faltou mesmo botar a bola na rede mais do que uma vez para se classificar no tempo normal e contar com a sorte ali nos pênaltis. Mas o fato do torcedor sair eliminado do campeonato aplaudindo o time foi uma coisa que eu não vi há muito tempo. O eliminado foi aplaudido, o classificado foi criticado. Poucas vezes a gente vê isso acontecer, não é verdade? E a torcida reconheceu, aplaudiu o Santos na saída do campo ontem. Quase 40 mil pessoas ou 40 mil pessoas no estádio Paulo Machado de Carvalho. Márcio, eu falo com você também sobre o Santos, que, como o Márcio e o José Manuel já destacaram, a torcida gostou do que viu. Claro, gostaria de ter passado, mas gostou do desempenho da equipe. Diga, meu caro Márcio Espímpolo. Porque jogou desde o começo, né, Vanderlei? Nos outros confrontos contra o Corinthians conseguiu marcar o Santos, anular as principais jogadas. Ontem não. Ontem o Santos foi pra cima, dava a impressão de sair gol a todo instante, nem a chuva deu uma acalmada no torcedor. O professor Vila sem camiseta, girando a camiseta por cima da cabeça, foi uma cena emocionante que a imagem flagrou, né, Vanderlei? Então, o professor Vila com os mamilos à mostra foi legal também, né? Na torcida jovem. Não, abre aí. Então. Não, isso não. É verdade. No Pacaembu, na torcida jovem, deu pra ver uma cena disso. O Vila é um cara elegante. Mas na hora do futebol, o cara perde a compostura, Vanderlei. Até na grande emoção, ele é um cara elegante. Toca ninja com Dilane. Não, isso foi por causa do frio, caiu a temperatura. Toca com os olhos de fora. Então, é legal ver o Santos fazendo do Pacaembu a sua casa. Agora vai jogar na Vila Belmiro a Copa do Brasil. Claro que o torcedor vai dar uma murchada, mas poderia continuar jogando no Pacaembu da mesma forma. Eu só espero que essa empolgação não faça efeito em Copa do Brasil, em Campeonato Brasileiro, que a diretoria não tire um pouco o pé, vá atrás do atacante. Aí ele tá normal, aí é Vila Belmiro, aí é Vila Belmiro, né? Aí é Vila Belmiro. Vila na Vila. Aí era Vila Belmiro. Tá feliz contigo. Passou aquele negocinho no cabelo que o Flávio usa, na sobrancelha também, né? Tá crescendo essa hashtag Vila na Vila, hashtag Vila na Vila. É uma coisa bacana, mas e aí, Márcio? Então, acho que a diretoria tem que olhar com um pouquinho mais de carinho para fazer umas 2 contratações aí, Vanderlei. Queria falar do Cueva, um negocinho. Claro. Para não falarem que é perseguição, tal. O Cueva, Vanderlei, ele é bom quando ele chega ou quando ele fica um tempo no banco e ele precisa reconquistar a posição. Aí ele corre, vibra, é o líder de vestiário, ele fala na preleção, pena, né? Porque depois ele é uma nhaca. Eu não vou falar que ele é um vagal, porque é muito forte, mas é o que ele é. É o apelido que ele tinha dentro do São Paulo lá, que o Cueva tem um talento, mas ele é vagal, entendeu? Ele é uma nhaca, uma tiriça, mas é o que o Cueva é. Ontem ele passou sem ser notado no jogo. Ontem era um jogo para ele meter a bola debaixo do braço, fala, não, daqui que eu vou resolver essa parada também e tal. Ontem, se tivesse tentado uma outra opção no lugar dele, poderia ser muito mais útil, porque o Cueva, ele larga a mão do jogo do time de uma hora para outra. Tirando os 2 primeiros jogos do Cueva, você
Lembra o que do Cueva? Nada. Toca bem na bola, eu também toco, Vanderlei. Com essa barriga, tal, sem jeito, com dor nas costas. Eu também toco, Vanderlei. Eu acredito nisso. De lado na bola, sabe? Olhar de lado e tal. Eu também sei fazer isso. Saudoso Mário Sérgio. Exato, entendeu? O Zé Manuel de Bubble Gummers, aquele sapato que tem cheirinho, sabe? O Zé Manuel também faz, Vanderlei. Eu faço Mas mesmo, é pouco, Vanderlei, para um cara que vai custar isso ao Santos, 20 e tantos. É muito pouco, Vanderlei. O Cueva tem que decidir. E ele decide muito pouco. Já virou o Cueva do São Paulo. Come e dorme, não faz mais nada. Nada. E é uma pena porque tem futebol naquele esqueleto. Foi substituído pelo Rodrigo. É pouca coisa, Zé. Eu queria falar, Vanderlei, que foi muito interessante o que fez o Sampaoli no jogo de ontem. No lado esquerdo, o Soteldo bem aberto. E ao invés do Pituca, que entrou de lateral esquerdo, encostar para jogar com ele, quem encostava era o Cueva. E o Pituca fechava pelo meio. Do outro lado, a mesma coisa. O Gonzalez bem aberto pela direita, um jogador que às vezes atua mais centralizado, mas bem aberto pela direita. O Sanches com ele ali e o Vitor Ferraz jogando como meia. Ou seja, quando o Santos perdia a bola no ataque, recuperava muito rapidamente. Tentava jogar na área, tentava uma jogada mais aguda, enfim, o Corinthians recuperava. O Santos já estava posicionado ali na frente para recuperar imediatamente a posse de bola. Então foi muito interessante. E a linha ali do Aguilar, o Gustavo Henrique, o Alisson, bem avançada também para evitar que o Corinthians tivesse essa oportunidade de procurar os contra-ataques. Foi muito interessante ver o Santos jogar mais uma vez. Legal. Diga, Bruno. O Santos, vai fazendo um resumo, acho que do campeonato todo, né? Dá para ter uma primeira impressão do trabalho do Jorge Sampaoli. Acho que ele conseguiu rapidamente colocar o seu modelo de jogo no time. O time funciona bem na maioria dos jogos e poderia ter uma dificuldade porque a mudança era bem grande no estilo de jogo, então eu acho que isso conseguiu impor, o São Paulo conseguiu colocar a sua maneira de jogar rapidamente. Os jogos em que o Santos teve mais dificuldade foram em dois cenários, ou quando o adversário marca lá na frente, e aí o Santos sofreu um pouquinho em alguns jogos assim, contra o Corinthians aconteceu isso, né? E até principalmente no jogo da primeira fase, né? No 0-0. Ou em jogos em que o Santos não consegue entrar com muita gente na área. Aí é um problema, não tem um centroavante, então ele arma a jogada pelo lado e a ideia é que muita gente entre na área para finalizar. Em alguns jogos ele não conseguiu fazer isso, porque o adversário fecha bem esse espaço. Mas a maioria dos jogos foram bons. Acho que o Santos tem tudo para fazer um bom brasileiro. Os laterais, eles viram armadores, e com o Jorge, que jogou quinta-feira, ele vai melhorar, porque ele é um armador com o Vitor Ferraz e Jorge, ele ganha dois armadores. Pra dentro, né? Sim, ele é o Jorge, eu tô falando de característica, não de qualidade, isso a gente ainda não tem como prever. Mas ele tem características muito parecidas com o Marcelo do Real Madrid. Um lateral que sai da ponta e vem para dentro articular, e ele tem qualidade para isso. Então acho que o Jorge é um ótimo reforço, mas seria interessante ter pelo menos no elenco um centroavante bom. Ele não precisa jogar com centroavante. Na seleção do Chile ele não jogava com centroavante, mas ele tinha no elenco, ele usava às vezes, e ele precisa, para o brasileiro, ter pelo menos essa opção para ele utilizar em alguns momentos.